Volta pro samba, garota. Aqui é corrida de verdade. As palavras cortaram o ar quente do vestiário como lâminas afiadas. Camila Alves fingiu não ouvir, mas sentiu cada sílaba enterrar fundo no peito. O cheiro de linimento misturado ao suor alheio, o barulho metálico dos armários batendo, a risada debochada ecoando pelas paredes de concreto. Ela apertou os olhos por um segundo, respirou fundo e amarrou o tênis pela terceira vez, só para ter algo em que concentrar as mãos que tremiam. Lá fora, 80 mil pessoas esperavam pela final dos 100 metros rasos femininos. A prova mais rápida, mais brutal, mais implacável do atletismo mundial. E naquele dia, em menos de 11 segundos, o mundo inteiro aprenderia que subestimar uma brasileira é o erro mais caro que alguém pode cometer. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo a hora exata em que você chegou neste vídeo. Você precisa entender uma coisa sobre Camila Alves. Ela não deveria estar ali. Pelo menos era isso que todos diziam. Nascida em Franca, interior de São Paulo, cidade conhecida pelo calçado e não pelos recordes olímpicos, Camila começou a correr porque era a única coisa que não custava dinheiro. Não havia academia, não havia nutricionista, não havia fisioterapeuta de plantão, havia uma pista de terra batida ao lado da escola municipal, um técnico aposentado chamado Jorge que aparecia 2 vezes por semana e uma mãe que acordava às 4 da manhã para trabalhar como faxineira e ainda assim guardava dinheiro para comprar um par de tênis decente a cada 6 meses. Quando Camila tinha 12 anos, venceu os Jogos Escolares Regionais. A diretora da escola ligou para a mãe dela, empolgada, dizendo que a menina tinha talento de verdade. A mãe chorou no telefone, não de alegria pura, mas daquele choro que mistura orgulho com medo, porque ela sabia o quanto custaria transformar talento em carreira. Mesmo assim, olhou para a filha naquela noite e disse: "Camila, você nasceu para correr. Um dia, o mundo vai ver." A frase grudou na memória da menina como tatuagem invisível, daquelas que doem mais quando alguém tenta apagar. Aos 15, Camila quebrou o recorde estadual juvenil. Aos 17, o recorde nacional. Aos 19, foi convocada pela primeira vez para a seleção brasileira e descobriu que talento não basta quando você vem de onde ela vem. As outras atletas tinham patrocínio, equipe multidisciplinar, tênis importados trocados a cada treino. Camila tinha o Jorge, que continuava aparecendo com sua velha prancheta e cronômetro analógico. E tinha a própria teimosia, que era mais forte que qualquer suplemento de farmácia. Foi numa concentração da seleção, meses antes do Campeonato Mundial, que Camila ouviu pela primeira vez o tipo de frase que machuca mais do que qualquer lesão muscular. Uma velocista de São Paulo, filha de empresário, patrocinada por multinacional, soltou entre risadinhas: "Ela é boa, mas falta estrutura, sabe? Atleta de interior é sempre assim. Tem garra, mas não tem base." Camila estava a 3 metros de distância, alongando. Ouviu cada palavra. Não respondeu, guardou. Desde pequena, ela sabia que teria de lutar o dobro, não apenas contra o cronômetro, mas contra a descrença sistemática de quem olha para uma menina pobre do interior e vê limitação antes de ver potência. Cada treino era uma resposta silenciosa. Cada segundo arrancado do relógio era um argumento que ela não precisava verbalizar, mas isso não tornava as coisas mais fáceis, apenas mais solitárias. O Jorge sempre dizia: "Camila, tem gente que nasce com pista de borracha e tem gente que nasce com terra batida. Você é terra batida. Mas sabe o que acontece com quem aprende a correr na terra? Quando pisa na borracha, voa." Ela queria acreditar. Alguns dias, acreditava. Outros dias, quando via as rivais treinando com equipamentos que custavam mais que o salário anual da mãe dela, a crença vacilava. Então veio a convocação para o Campeonato Mundial. Camila tinha 22 anos, tempo de classificação suficiente para garantir a vaga e uma sensação crescente de que estava entrando num território onde as regras não foram feitas para gente como ela.
O voo para a Europa foi a primeira vez que ela saiu do Brasil. Sentou no corredor, classe econômica, mochila surrada no colo, e passou as 13 horas de viagem alternando entre o sono agitado e a revisão mental de cada detalhe técnico da largada. Quando chegou ao hotel da delegação, percebeu que era o único edifício modesto numa área cercada de hotéis 5 estrelas. As outras delegações, Estados Unidos, Jamaica, Reino Unido, ficavam em lugares onde o café da manhã tinha 12 tipos de suco e a academia funcionava 24 horas. O Brasil ficava num 3 estrelas funcional, limpo, mas sem luxo. Camila não ligava, ou fingia não ligar. Na verdade, cada detalhe reforçava a mesma mensagem. Você está aqui, mas não pertence. As primeiras eliminatórias foram tensas, mas dentro do esperado. Camila correu bem, classificou-se em segundo no seu heat, tempo sólido de 11,04 segundos. Nada espetacular, mas suficiente. Foi nas semifinais que o clima começou a mudar. Ela estava no corredor 6, ladeada por 2 jamaicanas e uma britânica. Durante o aquecimento, percebeu os olhares, não de respeito, mas de curiosidade condescendente, como quem olha para um animal exótico que escapou do zoológico e apareceu na sala de estar. Uma repórter inglesa abordou ela na zona mista antes da prova. A câmera já estava ligando quando a pergunta veio. Camila, você é a única sul-americana na semifinal. Como você lida com a pressão de representar um continente que tradicionalmente não se destaca nessa prova? A pergunta veio embrulhada em cordialidade profissional, mas o recado estava claro. Você é a exceção, a anomalia, a improvável. Camila respondeu com a educação automática de quem foi treinada para não criar conflito. Eu corro do mesmo jeito que todo mundo aqui, um pé na frente do outro, o mais rápido possível. A repórter sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos, daqueles que dizem, que fofa, ela ainda acredita. Na semifinal, Camila explodiu, literalmente. Saiu dos blocos com uma arrancada que surpreendeu até o Jorge, que gritava feito louco da arquibancada. Aos 30 metros, ela estava na frente, aos 50 colada com a jamaicana, aos 70 lado a lado. Nos últimos 20, empurrou com tudo e cruzou a linha em primeiro. Tempo 10 por 91 segundos. Recorde pessoal. Classificação direta para a final. O estádio inteiro fez aquele barulho que vem quando algo inesperado acontece. Não exatamente uma ovação, mas um murmúrio coletivo de surpresa. Camila desacelerou, dobrou o corpo para frente, mãos nos joelhos, pulmões queimando. Olhou para o placar eletrônico e viu seu nome no topo. Por 3 segundos, permitiu-se sentir algo parecido com alegria. Então ouviu. A britânica, que ficou em terceiro lugar no mesmo heat, passou por ela, sem olhar diretamente, mas falando alto o suficiente para ser ouvida. Sorte de vento favorável. Todo mundo sabe que ela não aguenta a pressão da final. Outra atleta americana comentou com a treinadora enquanto passava. Esses países sem tradição sempre aparecem nas semis e somem na final. É sempre assim. Camila continuou curvada, fingindo que ainda recuperava o fôlego. Na verdade, estava engolindo a vontade de gritar. O Jorge chegou correndo, a camisa encharcada de suor, apesar de não ter corrido 1 metro, e abraçou ela com força. Você voou, menina, voou! Ela devolveu o abraço, mas estava distante. A mente já rodopiava em outro lugar, num loop de frases venenosas e dúvidas autoimpostas. Naquela noite, sozinha no quarto do hotel, Camila deitou na cama estreita e olhou para o teto rachado. Pegou o celular e ligou para a mãe. Eram 4 da manhã no Brasil, mas a mãe atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Mãe, eu passei para a final. A voz do outro lado explodiu em choro e riso simultâneos, aquela alegria crua que só mãe de atleta conhece. Elas conversaram por 20 minutos. A mãe contou que o bar da esquina,
colocou a semifinal na TV e que metade da rua parou para assistir. Contou que todo mundo gritou quando Camila cruzou a linha. Contou que o dono da padaria já está fazendo uma faixa de parabéns para pendurar na praça. Quando desligou, Camila sentiu o peito apertar. Não de emoção, mas de responsabilidade. De repente não era mais só sobre ela. Era sobre a rua, o bairro, a cidade, o país inteiro, que acordava de madrugada para ver se uma menina de Franca conseguia competir de igual para igual com as gigantes do atletismo mundial. E a pergunta que martelava na cabeça era simples e brutal: e se eu não conseguir? O dia da final amanheceu com um calor sufocante. O tipo de calor que gruda a roupa no corpo antes mesmo de você sair do banho. Camila acordou às 6, apesar da prova ser só às 15 horas. Não conseguia mais dormir. Tomou café sozinha na sala vazia do hotel, pão com manteiga e suco de laranja, mastigando no automático enquanto revisava mentalmente cada fase da corrida. Explosão nos blocos. Aceleração máxima até os 30 metros, transição suave para a velocidade máxima. Manter a técnica nos últimos 20, quando o corpo implora para relaxar. O Jorge apareceu às 9, trouxe um caderno surrado e sentou ao lado dela. Vamos revisar. Eles passaram 1 hora revisando cada detalhe. Posição das mãos nos blocos, ângulo do primeiro impulso, frequência de passada. Camila conhecia aquilo de cor, mas a rotina acalmava. Era o ritual que transformava caos em método. Às 11, pegaram o ônibus da delegação para o estádio. O veículo estava lotado de atletas brasileiros de outras modalidades, todos desejando boa sorte, tirando foto, criando aquela energia coletiva que ao mesmo tempo conforta e pressiona. Camila sorria, agradecia, mas por dentro estava em outro lugar, num espaço mental onde só existia ela, a pista e o cronômetro. Quando chegou ao estádio, o tamanho da coisa bateu de frente. 80 mil lugares, quase todos ocupados, a pista reluzindo sob o sol, as câmeras de TV posicionadas em cada ângulo, o placar eletrônico gigante, transmitindo replays em alta definição. Camila entrou no vestiário feminino e foi direto para o canto mais afastado. Colocou o fone de ouvido, mesmo sem música tocando, só para sinalizar que não queria conversa. As outras finalistas começaram a chegar. Camila reconheceu todas. Shelly-Ann Fraser, jamaicana, bicampeã mundial, recordista olímpica. Dina Asher-Smith, britânica, medalhista europeia, técnica impecável. Sha'Carri Richardson, americana, explosão pura, marketing pesado, seguida por milhões nas redes sociais. Cada uma delas chegava com comitiva, treinador, fisioterapeuta, assessor de imprensa. Camila tinha o Jorge e uma mochila. Enquanto as outras ajustavam sapatilhas de última geração, Camila olhava para o próprio tênis. Bom, funcional, mas visivelmente mais simples. Sem tecnologia de ponta, sem placa de carbono, apenas borracha, tecido e a quilometragem de treinos que transformava equipamento em extensão do corpo. O clima no vestiário era gelado, apesar do calor lá fora. As atletas se cumprimentavam com acenos educados, mas o ar estava carregado de tensão competitiva. Ninguém fazia amizade meia hora antes de uma final mundial. E então, enquanto Camila ajustava o uniforme verde e amarelo, ouviu. 2 atletas conversavam em inglês a poucos metros dela. Camila entendia o suficiente para pegar o essencial. Uma delas, a britânica, comentou: "Espero que ela não atrapalhe nossa largada. Esses países sem tradição só servem para encher vaga." A outra, americana, riu. Não foi uma risada alta, mas aquela risada curta, nasal, que dói mais que qualquer grito. Camila continuou de costas, fingindo arrumar a mochila. As mãos tremiam, não de medo, mas de uma mistura estranha de raiva e humilhação.
Raiva porque sabia que corria tão rápido quanto qualquer uma delas. Humilhação porque, no fundo, uma parte pequena e maldita da mente dela sussurrava. E se elas tiverem razão, então veio a pior parte. Ao passarem por Camila para ir ao aquecimento, duas atletas, uma jamaicana e outra britânica, fizeram gestos de dança, rebolando os quadris, imitando samba com sorrisos largos e olhos cúmplices, como se dissessem, sem palavras, seu lugar não é aqui, é na festa. Camila manteve o rosto neutro, mas algo dentro dela quebrou. Não quebrou no sentido de desistir, quebrou no sentido de que a última barreira que ainda a impedia de transformar dor em combustível acabava de cair. O Jorge percebeu, ele sempre percebia. Aproximou-se, colocou a mão no ombro dela e falou baixo: "Eu sei o que você está sentindo. E eu sei o que você vai fazer. Você vai provar que esse povo não sabe nada." Ela olhou para ele. Os olhos do velho estavam vermelhos, mas a voz era firme. Camila assentiu, uma vez, seco. Não precisava de mais nada. O aquecimento foi mecânico. Camila correu os exercícios educativos, fez os tiros de aceleração, alongou cada músculo com a precisão de quem fez aquilo 1000 vezes. Mas a cabeça estava em outro lugar. Estava na infância, correndo descalça nas ruas de terra da periferia de Franca, perseguindo o ônibus porque não tinha dinheiro para a passagem. Estava na adolescência, ouvindo colegas de escola rirem quando ela dizia que queria ser velocista profissional. Estava em cada vez que disseram, com palavras ou com olhares, que o lugar dela não era ali. Aos poucos, a raiva começou a se transformar. Não desaparecia, mas mudava de forma. Virava foco, virava nitidez absoluta, virava fome. A chamada para a pista veio às 14h50. As 8 finalistas se alinharam no túnel de acesso. O barulho do estádio chegava como uma onda distante, um rugido contínuo que fazia o chão vibrar. Camila estava na posição 7 da fila. Na frente dela, a americana Sha'Carri Richardson conversava com a treinadora, confiante, gesticulando. Atrás, a britânica Dina Asher-Smith ouvia música no fone, olhos fechados, concentrada. Quando a fila começou a andar, Camila sentiu o coração disparar, não de ansiedade, mas de prontidão. O corpo inteiro estava em estado de alerta máxima, cada músculo pronto para explodir. Eles entraram na pista sob o sol escaldante. O estádio explodiu em gritos. Cada atleta foi anunciada individualmente. Quando chegou a vez de Camila, o narrador do estádio disse: "Do Brasil, Camila Alves." A ovação foi educada, mas visivelmente menor que as das favoritas. Camila nem notou. Estava dentro da própria cabeça, num lugar onde só existia a tarifa, correr mais rápido do que nunca. As 8 atletas se posicionaram. Camila estava no corredor 6. À esquerda, a jamaicana Shelly-Ann Fraser no corredor 5. À direita, uma alemã desconhecida no corredor 7. O coração batia tão forte que Camila conseguia ouvir o próprio pulso nos ouvidos. Ela se ajoelhou na frente dos blocos, ajustou os pés, testou a aderência. Respirou fundo 3 vezes, técnica que o Jorge ensinou anos atrás. Inspira, contando até 4, segura por 2, solta contando até 6. O juiz se posicionou, levantou a bandeira, o estádio inteiro silenciou num segundo. 80.000 pessoas seguraram a respiração. Camila colocou as mãos atrás da linha, dedos abertos, peso do corpo distribuído. Olhou para a frente, 100 metros de pista azul brilhando sob o sol. 100 metros entre ela e a resposta para tudo que lhe disseram durante a vida inteira, às suas costas. O comandou ecoou no estádio. Camila assumiu a posição, corpo tenso como mola comprimida. Listos. Silêncio absoluto. O mundo inteiro parou. E então, o tiro. Camila explodiu dos blocos com uma violência que surpreendeu até ela mesma. O primeiro passo foi perfeito.
impulso máximo, corpo inclinado no ângulo exato. Segundo passo, terceiro, aceleração brutal. Aos 10 metros, ela estava lado a lado com a jamaicana. Aos 20, empatada com 3 atletas. Aos 30, o momento mais importante da corrida, a transição para a fase de velocidade máxima, Camila executou com precisão cirúrgica. Corpo erguendo gradualmente, braços bombeando, pernas martelando a pista como pistões. Aos 40 metros, algo extraordinário aconteceu. Camila percebeu que estava na frente. Não por muito, talvez meio metro, mas estava na frente. O corpo inteiro cantava de adrenalina e esforço. O barulho da torcida chegava distorcido, como se estivesse debaixo d'água. Tudo que existia era o ritmo: perna, braço, respiração, perna, braço, respiração. Mas então, aos 50 metros, veio o muro. Todo velocista conhece o muro. É o ponto onde o corpo, operando no limite absoluto da capacidade anaeróbica, começa a gritar por misericórdia. Os músculos ardem, os pulmões imploram por ar e a mente sussurra a palavra mais perigosa do esporte: desacelera. Camila sentiu o muro bater com força total. As pernas pesaram, a respiração travou por uma fração de segundo. E nesse momento, aos 53 metros, da final dos 100 metros rasos do Campeonato Mundial, com 80 mil pessoas assistindo e o país inteiro acordado de madrugada, Camila Alves quase desistiu. Não foi uma desistência física. Foi pior. Foi uma desistência mental, aquele milissegundo em que a dúvida toma conta e diz: você fez o melhor que pôde, já é mais do que suficiente, deixa elas passarem, você não pertence aqui. A frase volta pro samba ecoou na cabeça dela como uma sentença, e foi exatamente nesse ponto que algo aconteceu. Camila lembrou da mãe. Não da mãe sorridente das vitórias, mas da mãe exausta das derrotas, da mãe que chegava em casa depois de 12 horas de faxina e ainda assim perguntava como foi o treino, da mãe que chorava escondida quando não tinha dinheiro para a inscrição da competição, mas que sempre encontrava um jeito. Lembrou do Jorge, o técnico que nunca recebeu um centavo para treiná-la, mas que aparecia todo dia com a prancheta surrada e a fé inabalável. Lembrou da rua inteira assistindo no bar, da faixa que o padeiro já estava preparando, de cada criança da periferia de Franca que olhava para ela e pensava: se ela conseguir, eu também posso. E lembrou de cada insulto, cada risada, cada olhar de desprezo, cada vez que disseram, direta ou indiretamente, que ela não era boa o suficiente, rápida o suficiente, que não tinha estrutura, que não tinha tradição, que não pertencia. Lembrou da frase: volta pro samba, garota. A raiva voltou, não a raiva destrutiva que paralisa, mas a raiva sagrada que impulsiona. Camila apertou os dentes com tanta força que quase quebrou um molar. Ajustou a respiração, forçou os braços a bombearem com ainda mais violência e gritou dentro da própria cabeça: não. Aos 60 metros, ela recuperou o ritmo. Aos 70, estava de volta à disputa, colada com a jamaicana e a americana. O estádio estava em delírio total. O narrador gritava em 3 idiomas ao mesmo tempo, a voz saindo distorcida dos alto-falantes. Mas Camila não ouvia nada. Estava em estado de flow absoluto, aquele lugar transcendente onde dor e prazer se fundem, e o corpo opera além de qualquer limite consciente. Aos 80 metros, aconteceu o inesperado. A britânica, que estava em segundo lugar, tropeçou levemente na própria passada. Nada dramático, apenas um micro desequilíbrio que a fez perder o ritmo por meio segundo. Meio segundo que equivale a pelo menos 1,5 metros em velocidade máxima. A americana, concentrada demais em manter a técnica, virou a cabeça por uma fração de segundo para checar a posição da jamaicana. Foi um erro de iniciante, algo que todo treinador ensina a não fazer, mas que até os melhores cometem
sob pressão extrema. Foi o instante que Camila esperava, não porque planejou, mas porque o corpo dela, afinado por anos de treinos exaustivos em pista de terra batida, reconheceu a oportunidade antes que a mente consciente pudesse processar. Ela aumentou a cadência, jogou o corpo para frente, com uma inclinação perigosa que teria feito qualquer treinador gritar de terror, e transformou os últimos 20 metros numa explosão suicida de velocidade. Você precisa entender o que significa correr os últimos 20 metros de uma final mundial no limite absoluto do corpo humano. Não é como nos filmes, onde o herói encontra uma reserva mágica de energia e dispara. É o oposto. É quando cada fibra muscular grita para parar, quando os pulmões ardem como se tivessem sido encharcados em ácido, quando a visão periférica começa a escurecer e o cérebro, desesperado para preservar o organismo, dispara todos os sinais de alerta possíveis. É nesse momento que a diferença entre campeões e quase campeões se revela. Não na técnica, não na genética, mas na capacidade de dizer ao próprio corpo: eu sei que você quer parar, mas você vai continuar. Camila estava nesse exato lugar. 85 metros percorridos, 15 para o fim. A jamaicana estava meio passo à sua esquerda, ainda forte, ainda técnica. A americana recuperava terreno à direita, voltando à disputa com a determinação de quem não aceita perder. O barulho do estádio era um rugido contínuo, indistinguível, como estar dentro de uma turbina de avião, mas Camila não processava sons, processava apenas movimento, ritmo, sobrevivência. Aos 87 metros, ela fez algo que nenhum dos treinadores presentes esperava, algo que o próprio Jorge jamais ensinou, porque não é algo que se ensina, é algo que emerge quando não há mais nada a perder. Camila soltou a tensão do maxilar, relaxou os ombros por uma fração microscópica de segundo, e então, ao invés de forçar ainda mais os músculos já esgotados, ela deixou a gravidade trabalhar a seu favor, jogou o tronco para frente, num ângulo perigoso, quase uma queda controlada, e usou a própria massa corporal como impulso adicional. Foi um movimento feio do ponto de vista técnico. Qualquer manual de biomecânica diria que estava errado, mas funcionou, porque às vezes, quando a técnica perfeita já deu tudo o que podia, é a imperfeição urgente, a gambiarra nascida do desespero que faz a diferença. 90 metros. A linha de chegada estava ali, tão perto, que Camila conseguia ver os pixels individuais do painel eletrônico. 10 metros. 9. A jamaicana estava colada, a americana também. 3 corpos voando em velocidade máxima, separados por centímetros, decidindo em frações de segundo quem gravaria o nome na história e quem seria apenas mais uma atleta que quase conseguiu. 8 metros. Camila sentiu a perna esquerda falhar. Não muito, apenas um microespasmo no quadríceps. Um aviso de que o combustível estava no fim. 7 metros. Ignorou. 6. A visão começou a escurecer nas bordas. 5. O peito ardia tanto que cada inspiração parecia rasgar o tecido pulmonar. 4. E então, a 3 metros da chegada, no último passo que realmente importava, Camila fez o movimento final. Não foi planejado, não foi treinado, foi instintivo. Ela mergulhou, literalmente jogou o corpo para frente, braços estendidos, tronco inclinado além de qualquer ângulo seguro, numa entrega total e desesperada. Foi o tipo de movimento que termina em lesão grave se algo der errado. Mas nada deu errado. O torso de Camila Alves cruzou a linha de chegada 3 centésimos de segundo antes da jamaicana. 3 centésimos, a espessura de 2 folhas de papel, a distância que cabe entre o esquecimento e a imortalidade. O cronômetro travou. 10.077 segundos. Por um instante, o estádio
inteiro silenciou. Não foi um silêncio proposital, foi o silêncio coletivo da incredulidade, aquele segundo e meio que leva para o cérebro humano processar algo que não estava no script. 80.000 pessoas olhando para o placar eletrônico, tentando entender se o que viram foi real. Camila desacelerou aos trancos, corpo completamente fora de controle, pernas cambaleando, braços pendurados como cordas. Deu mais 3 passos e então dobrou, mãos nos joelhos, vomitando ar. Não conseguia focalizar a visão. Não conseguia ouvir. Não conseguia pensar. Só conseguia respirar, ou tentar respirar, puxando oxigênio aos goles desesperados enquanto o corpo inteiro entrava em modo de emergência. E então o estádio explodiu. Não foi uma ovação comum, foi um rugido primitivo, o som de 80.000 gargantas gritando ao mesmo tempo, o tipo de barulho que faz o concreto vibrar e os ouvidos doerem. Porque o que aquelas pessoas acabaram de testemunhar não foi apenas uma corrida. Foi uma virada impossível. Foi uma brasileira desconhecida vencendo as maiores velocistas do planeta. Foi a personificação física do improvável se tornando real. O placar eletrônico atualizou. As posições oficiais apareceram. Primeiro lugar, Camila Alves, Brasil. 10,87 segundos. Segundo lugar, Shelly Ann Fraser, Jamaica. 10,90 segundos. Terceiro lugar, Sha'Carri Richardson, Estados Unidos. 10,92 segundos. Camila ainda estava dobrada, tentando não desmaiar. Foi o Jorge quem chegou primeiro, invadindo a pista com a agilidade impossível para um homem de 68 anos. Ele a abraçou com tanta força que quase a derrubou. Estava chorando, rindo e gritando ao mesmo tempo, palavras incoerentes de alegria e orgulho. Camila, atordoada, levantou o rosto e olhou para o placar. Leu o nome dela, leu o tempo, leu a palavra que nunca tinha visto associada ao próprio nome, campeã. As pernas falharam, ela caiu de joelhos na pista, mãos no rosto e desabou num choro convulsivo. Não era choro de alegria pura, era choro de liberação, de anos de pressão se desfazendo de uma vez, de cada insulto sendo exorcizado, de cada dúvida sendo silenciada. Era o choro de quem carregou o peso de um país inteiro nas costas e não quebrou. As outras atletas se aproximaram. A jamaicana foi a primeira, estendeu a mão e ajudou Camila a levantar. Disse algo em inglês, rápido demais para Camila processar no estado em que estava, mas o tom era de respeito genuíno. A americana também cumprimentou, com um aceno de cabeça e um meio sorriso que reconhecia a derrota honesta. Mas foi a reação da britânica que marcou. Dina Asher-Smith, que tinha ficado em quarto lugar, a mesma que tinha dito no vestiário que Camila só servia para encher vaga, estava parada a 3 metros de distância. Não se aproximava, apenas olhava com uma expressão que misturava choque, constrangimento e algo parecido com raiva contida. Ela aplaudiu. 3 palmas mecânicas, forçadas, o tipo de aplauso que se dá porque as câmeras estão filmando e a etiqueta esportiva exige. Então virou e saiu da pista sem dizer uma palavra. Camila viu, e pela primeira vez, desde que cruzou a linha, esboçou um sorriso. Não foi um sorriso de vingança, mas de compreensão. Compreensão de que não precisava de desculpas deles, não precisava de reconhecimento deles. A pista já tinha dado o veredito. O cronômetro não mente. O pódio não mente. A área mista foi um caos. Jornalistas de dezenas de países cercaram Camila, microfones e câmeras apontando de todos os ângulos. A primeira pergunta veio de um repórter brasileiro. Voz embargada. Camila, como você está se sentindo agora? Ela tentou responder, mas a voz falhou. Respirou fundo, limpou as lágrimas e disse: Eu não sei. Eu ainda não acredito. Foi a resposta mais honesta que ela poderia dar. Um repórter americano perguntou sobre a estratégia da prova.
Camila explicou, com a voz ainda trêmula, que não tinha estratégia mirabolante, que treinava para sair rápido e aguentar até o fim, que fez exatamente o que treinou 1000 vezes, só que dessa vez deu certo no dia certo. Um repórter jamaicano perguntou se ela esperava vencer. Camila foi sincera: não, eu esperava fazer meu melhor. A vitória foi consequência. Mas foi a repórter inglesa, a mesma que tinha feito a pergunta condescendente antes da semifinal, que fez a pergunta mais importante. Camila, você ouviu os comentários que foram feitos sobre sua presença nesta final? Sobre o Brasil não ter tradição nos 100 metros? O que você tem a dizer sobre isso? Camila olhou direto para a câmera, os olhos ainda vermelhos, mas a voz firme. Eu ouvi tudo. Ouvi que eu não pertencia aqui. Ouvi que brasileiro só serve pro samba. Ouvi muita coisa. E sabe o que eu fiz? Usei como combustível. Cada palavra que tentou me diminuir me fez correr mais rápido. Então eu agradeço. Agradeço a cada pessoa que duvidou, porque foram vocês que me deram a raiva necessária para vencer. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. A repórter tentou fazer outra pergunta, mas Camila já tinha se virado, sendo levada pelo Jorge para a área de aquecimento. A cerimônia de premiação aconteceu 2 horas depois, quando o sol já começava a descer, e o estádio, embora ainda cheio, tinha aquela energia cansada do fim de uma longa jornada. As 3 medalhistas subiram no pódio. Camila no lugar mais alto, a jamaicana à sua esquerda, a americana à direita. Quando colocaram a medalha de ouro no pescoço dela, o metal ainda quente do sol da tarde, Camila mordeu o lábio inferior com força para não desabar de novo. Então começou a tocar o hino nacional brasileiro. E foi nesse momento que Camila perdeu totalmente o controle. Ouvir o hino em território estrangeiro no pódio mais alto, com a bandeira verde e amarela subindo enquanto 80 mil pessoas faziam silêncio respeitoso, foi demais. Ela chorou abertamente, sem vergonha, sem tentar esconder. Cantou o hino inteiro entre soluços, a mão direita no peito, a esquerda segurando a medalha, como se fosse a coisa mais preciosa do universo. Porque era. No Brasil, eram 7 da manhã. O país inteiro tinha acordado cedo para assistir. Bares abriram às 6 para passar a corrida. Escolas suspenderam a primeira aula. Praças públicas instalaram telões. Quando Camila cruzou a linha em primeiro, o país explodiu, literalmente. Fogos de artifício foram disparados em plena manhã. Carros buzinaram por minutos seguidos. Desconhecidos se abraçavam na rua. Em Franca, a cidade natal, a rua inteira da casa da mãe de Camila foi invadida por vizinhos, todos chorando, gritando, pulando. A mãe de Camila, Dona Maria, que tinha assistido à corrida no bar da esquina porque a TV de casa estava quebrada, desmaiou quando a filha cruzou a linha. Literalmente desmaiou de emoção. Quando voltou a si, estava cercada por pessoas, todas querendo abraçar, todas querendo dizer que sempre souberam, que sempre acreditaram. Dona Maria só conseguia repetir uma frase: minha filha, minha filha, minha filha. Nos dias seguintes, a vida de Camila mudou de forma irreversível. Virou capa de jornal no mundo inteiro. A história dela, menina pobre do interior que venceu o preconceito e conquistou o ouro, virou símbolo. Marcas de esporte que nunca tinham dado atenção começaram a ligar. Ofertas de patrocínio apareceram aos montes. O governo do estado anunciou a construção de um centro de treinamento de atletismo em Franca, batizado com o nome dela. Mas foi o que Camila fez, com a fama que realmente importou. 3 meses após a vitória, ela anunciou a criação do Instituto Camila Alves, focado em descobrir e treinar jovens velocistas de comunidades carentes. A primeira unidade seria em Franca, na mesma pista de terra batida onde ela começou. O Jorge seria o coordenador técnico. A estrutura incluiria não apenas treino, mas apoio nutricional, psicológico e educacional.
porque Camila sabia, melhor que ninguém, que talento sozinho não basta quando você não tem nem tênis decente para treinar. 6 meses depois do Mundial, Camila voltou a competir. Correu várias provas na Europa e nas Américas, consolidando-se entre as 5 melhores velocistas do mundo. Ganhou algumas, perdeu outras, mas cada vez que entrava numa pista, carregava algo que as rivais não tinham, a certeza absoluta de que já tinha provado tudo o que precisava provar. Um ano após a vitória histórica, uma garota de 13 anos, chamada Júlia, moradora de uma favela em São Paulo, foi descoberta numa peneira do Instituto Camila Alves. Júlia corria descalça nas vielas da comunidade, assim como Camila tinha feito na infância. Tinha talento bruto, explosão natural, mas zero estrutura. O instituto a acolheu, deu tênis, treino, escola, apoio. 2 anos depois, Júlia quebrava recordes juvenis e já era cotada como promessa para os próximos Jogos Olímpicos. Quando perguntaram a Camila sobre o legado que queria deixar, ela respondeu sem hesitar: "Quero que nenhuma menina brasileira precise ouvir 'volta pro samba' quando ela disser que quer ser velocista. Quero que olhem para ela e vejam uma atleta, não um estereótipo. Quero que o Brasil seja respeitado no atletismo mundial não como exceção, mas como potência." E aos poucos estava acontecendo. Hoje, quando jovens atletas brasileiros competem em provas internacionais de velocidade, não são mais vistos como curiosidade exótica, são vistos como ameaça real. Treinadores europeus estudam a Escola Brasileira de Velocidade. Marcas de esporte investem em talentos nacionais. Pistas de terra batida do interior estão produzindo campeões que rivalizam com qualquer academia de ponta do mundo. Tudo porque uma menina de Franca, num dia sufocante de verão, decidiu que os insultos não definiriam seu limite. Decidiu que volta pro samba não seria o fim da conversa, mas o começo da resposta. Decidiu que 10 segundos e 87 centésimos eram um tempo suficiente para reescrever narrativas, quebrar estereótipos e provar que talento não tem geografia. Camila Alves não foi apenas uma velocista que ganhou uma medalha. Foi uma mulher que correu contra séculos de preconceito e venceu. Foi uma brasileira que ouviu o mundo inteiro dizer: "Você não pertence aqui", e respondeu com a única linguagem que importa no esporte: resultados. Você que assistiu até aqui, entenda uma coisa: a história de Camila não é só sobre corrida. É sobre quantas vezes te disseram que seu sonho era impossível e você insistiu mesmo assim. É sobre quantas portas fecharam na sua cara e você continuou batendo. É sobre transformar humilhação em combustível, dúvida em determinação e preconceito em prova de que estavam errados. Porque no fim, não importa se você está numa pista de atletismo, numa sala de aula, no escritório ou numa cozinha, sempre vai ter alguém dizendo que seu lugar não é ali. Sempre vai ter alguém rindo do seu sotaque, da sua origem, da sua aparência, das suas escolhas. Sempre vai ter alguém te mandando voltar pro samba. E quando esse momento chegar, não se chegar, mas quando, você tem 2 opções: pode acreditar neles e voltar. Ou pode fazer o que Camila fez, apertar os dentes, olhar para a linha de chegada e correr como se a vida dependesse disso. Porque às vezes, depende. 3 anos depois daquela final histórica, Camila estava no mesmo estádio, agora como comentarista convidada de uma transmissão brasileira. Ela assistia a uma nova geração de velocistas competindo, muitas delas formadas pelo instituto que leva seu nome. Uma dessas garotas, Júlia, estava prestes a correr a semifinal dos 100 metros. Júlia, aos 16 anos, já era recordista sul-americana juvenil. Quando Júlia se posicionou nos blocos, Camila sentiu algo apertar no peito. Reconheceu naquele rosto jovem a mesma mistura de medo e determinação que ela carregava anos atrás. O tiro ecoou. Júlia explodiu. Correu com técnica impecável, fruto de treino adequado e estrutura profissional,
mas também com aquela fome urgente que só quem veio de baixo conhece. Júlia cruzou em primeiro, classificada para a final. Quando saiu da pista, olhou para cima, para a cabine de transmissão e apontou para Camila. Era um gesto simples, mas que dizia tudo. Isso aqui é por você, por ter provado que era possível. Camila, ao vivo na transmissão, com milhões de pessoas assistindo, não conseguiu segurar as lágrimas, não de tristeza, mas de realização. Porque o maior legado de um atleta não é a medalha que ganha, é a porta que abre para quem vem depois. E naquele dia, assistindo Júlia comemorar, Camila entendeu que tinha feito mais do que vencer uma corrida. Tinha mudado o jogo, tinha provado que brasileira não só pode pisar na pista de atletismo mundial, pode dominar. Então agora é com você. Se essa história te tocou de alguma forma, se você se viu em algum momento da jornada de Camila, se você também já ouviu que seu lugar não era onde você queria estar, faça uma coisa, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações e compartilhe essa história com alguém que precisa ouvi-la. Porque a cada visualização, a cada like, a cada comentário, você está dizendo para o algoritmo que histórias de superação real importam, que representatividade importa, que mostrar que o impossível é possível importa. E no próximo vídeo, você vai conhecer outra história que ninguém esperava, a do goleiro brasileiro que defendeu um pênalti com a perna quebrada e ainda assim garantiu a classificação do time. Como? Por quê? Você vai descobrir. Até lá, lembre-se, quando alguém mandar você voltar, corra para frente, sempre para frente, porque no fim, a linha de chegada está esperando. E ela não liga de onde você veio, só liga se você teve coragem de chegar.